Eu quero saudar os irmãos da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e a todos que assistirem a esse vídeo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer hoje uma palavra de esperança. Eu sei que a situação é muito grave, nós vivemos um tempo completamente diferente do que podíamos imaginar ou que qualquer um de nós já tenha visto ou ouvido falar. Mas eu quero fazer uma reflexão na palavra do Senhor de forma realista, dizer algumas coisas até um pouco duras, mas que possam nos trazer a uma coerência, possam nos levar à esperança de que esta situação vai passar e nós podemos sair mais fortes e melhores. Eu sei, eu tenho consciência de que algumas pessoas ficarão profundamente afetadas ao longo das suas vidas a partir desta situação, dessa calamidade que tem assolado o nosso país e o mundo inteiro. Mas nós podemos fazer escolhas e nós escolhemos olhar para a palavra do Senhor e ver o que é que pode nos trazer esperança e o que pode nos ajudar a enfrentar essa situação. Eu estou lendo agora na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, e vou ler a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes na graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Queridos, eu penso que é um tempo difícil, muito difícil, mas nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e resgatar algumas coisas. Ao longo da vida nós corremos alguns riscos de correr de um lado para o outro, de fazer coisas, de buscar os nossos próprios interesses, o que não está errado em última análise. Mas, em alguma medida, nós podemos nos esquecer da dimensão eterna. Nós podemos nos esquecer da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e da glória de Deus, nosso Pai. Nós podemos, num momento como esse, que dá uma parada, que dá uma desacelerada, olhar um pouco mais para a eternidade. Eu sei que em toda situação, e em especial nos tempos de crise, aparecem os falsos profetas, aparecem os fanáticos, aparecem os discursos alarmistas, trazendo mais medo, desesperança e angústia para o povo. A minha palavra não é de medo e nem de desesperança. Certamente para alguns pode ser uma palavra dura, realista, mas sem dúvida eu olho para a palavra do Senhor e quero trazer pensamentos e palavras de esperança. Eu quero lembrar aos irmãos que Deus está no controle da história. Eu sei que nós não fomos impactados por algo parecido. Um ano atrás, exatamente há um ano atrás, Moçambique era assolada pelo ciclone, principalmente na região de Beira, Dondo, na província de Sofala. Eu fui um dos voluntários que fui até Moçambique para atender a população. Não quero fazer uma comparação, obviamente que foi uma situação regional, ou apenas um país, mas o número de mortos foi muito grande. E até o dia de hoje, muitas pessoas ainda estão sofrendo sem as suas casas, crianças órfãs, e a ajuda não chegou para muitos. Se nós observarmos para a situação do Haiti, quando aconteceu o terremoto, nós olharmos para outras situações ao redor do mundo, da grande migração de refugiados, há sempre alguém sofrendo em grandes proporções.
Eu sei que a dinâmica de contágio dessa nova doença, por conta da mobilidade das pessoas ao redor do mundo, por conta da forma de contágio, assustou o mundo. E de alguma forma, nós podemos dizer que mesmo nas grandes guerras, talvez não tenha havido uma mobilização tão grande por conta da comunicação, das redes sociais. Cada pessoa em cada lugar do mundo está recebendo as informações em tempo real. Nós precisamos olhar para isso sem nos deixarmos levar por uma angústia desmedida que pode nos remeter até a algumas doenças ou alguns transtornos psíquicos por conta do pânico. O que nós precisamos é ter paciência. Não é ter paciência simplesmente, vamos esperar essa onda passar. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e tomar emprestados esses conceitos de que a paciência vai gerar a esperança. Algumas pessoas estão inquietas porque não podem sair de casa, porque não podem ir a lugares que habitualmente iam, porque não podem ir aos barzinhos, que não podem ir às festas, porque não podem ir aos shoppings. Essa é a hora de parar, essa é a hora de ouvir as orientações das autoridades constituídas. A gente concorde com elas ou não do ponto de vista político, mas nós temos que entender que algumas medidas são medidas de Estado, são medidas internacionais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, as questões da higiene, as questões do isolamento. É natural que hajam alguns prejuízos, e vão acontecer prejuízos significativos do ponto de vista econômico. Infelizmente, o cenário não é bom, muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas vão passar por dificuldades financeiras, porque não se prepararam para uma situação, não que pudessem se preparar para esse momento que não era conhecido, mas as pessoas vivem no limite, sem fazer como fez José, nosso irmão José lá no Egito, que num tempo de normalidade, ele foi capaz de guardar 1/5 ou 20% de tudo aquilo que era produzido para o tempo das vacas magras. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo vai durar esta crise. Nós não sabemos que impacto isso terá na economia, só sabemos que será grande. Creio que nenhum governo, nenhum economista é capaz de prever ou capaz de dimensionar as consequências disso. Essa é a hora de muita prudência. Eu posso usar de novo a palavra paciência. Nós temos que eliminar alguns gastos supérfluos. Nós temos que eliminar os desperdícios. Nós temos que mudar alguns hábitos. É claro que nós temos coisas que nos dão prazer e temos coisas que para nós são crenças ou conceitos de felicidade. Mas esse é o tempo de diminuir, de desacelerar e até de cortar coisas que sejam possíveis. É claro que as pessoas não podem, de maneira irresponsável, saírem correndo para os supermercados, para as farmácias, para estocar. Isso gera aumento de preços, isso gera desabastecimento e isso aumenta os problemas. Mas nós podemos, com sabedoria, com prudência, com cuidado, guardar aquilo que é possível, podemos zelar pela a nossa família de maneira que ela esteja protegida. Nós podemos olhar para as pessoas idosas e tomar a iniciativa com um sentimento cristão de cuidado mútuo, ir até as pessoas para levar compras para aqueles que não podem sair, verificar se algumas pessoas que moram sozinhas, se estão precisando de alguma coisa. Não é tempo de distanciamento do ponto de vista de dane-se os outros, salve-se quem puder. É tempo de um afastamento do contato físico, de um determinado nível de isolamento social, mas é tempo de abrir o coração e até ceder alguma coisa para aquele que não tem. Esta paciência poderá nos gerar a esperança. A esperança de que, passada esta fase, nós nos tornaremos mais fortes. Há uma constatação, do ponto de vista sociológico, de que os países que passam por guerra, ou que passam por grandes calamidades, normalmente acabam desenvolvendo algumas coisas
e crescendo em algumas áreas, em especial na área de ciências, também nas relações de trabalho. As pessoas estão se reinventando, as empresas estão se reinventando. Nós podemos, como eu disse no início dessa nossa reflexão, ser profundamente afetados, praticamente nos destruirmos e jamais superarmos completamente essa grande crise, ou podemos sair melhores e mais fortes. Podemos tomar uma postura fanática de não crer no que está acontecendo, ou de amedrontados acreditarmos que é o fim do mundo, as coisas estão acontecendo. Sobre o fim do mundo, sempre houveram pestes, sempre houveram guerras, sempre houveram problemas, e o Senhor nos diz que não sabemos nem dia nem hora. O que nós devemos fazer é viver um dia de cada vez, como nos recomenda a própria palavra do Senhor, sem nos deixar levar pela ansiedade, cuidando com paciência, com esperança, com os olhos na eternidade, com os pés no chão, com a cabeça no lugar, e amando uns aos outros da forma com que podemos. As famílias podem repensar agora uma série de coisas na dinâmica familiar. Isso não quer dizer que nós queremos simplesmente dizer, olha, no passado era tudo melhor e agora as coisas estão desarrumadas e Deus está intervindo. Eu não creio assim. Eu creio que, como diz a própria palavra, que no mundo teríamos aflições, mas nós tivéssemos bom ânimo. Bom ânimo, esperança, é o que eu estou desafiando os irmãos a ter. Olhem para a palavra, desarmem-se, conversem uns com os outros, relembrem boas histórias, deem risadas, assistam bons filmes, sem, obviamente, ter que contratar novos serviços para isso. Não é hora de gerar novas despesas. Façam boas leituras. Aproveitem esse tempo de parada, de uma certa forma, para reorganizar o estilo de vida. Vamos orar pelas pessoas que têm que trabalhar nesse período, em especial as pessoas da área da saúde, da segurança, são policiais, são bombeiros, pessoal das Forças Armadas. Muitas dessas pessoas têm que se expor a riscos que a maioria de nós não é obrigado nesse momento. Então, meus irmãos, a palavra que eu trago é de esperança. A palavra que eu trago é de um chamamento à paciência, crendo que são tempos difíceis. Talvez não tenhamos chegado ainda ao período mais difícil, mas sabemos que com cuidado, com sabedoria, com discernimento, e esse texto ele termina nos falando sobre a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, é a nossa oração, haverá de nos guiar pelo discernimento e pela providência, para que possamos passar por essa situação. Observem, meus irmãos, quando é que podíamos imaginar que as igrejas estariam reunidas de uma forma como estamos reunidos agora, de maneira virtual? A igreja, cada um na sua casa, a gente aqui falando, eu estou da minha própria casa, com a palavra do Senhor aberta, falando a vocês. Nós entendemos e trazemos um conceito importante de que a igreja não são as paredes e não é aquele lugar. A igreja são as pessoas. E enquanto igreja, nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, pedir a Ele que tenha misericórdia dos nossos idosos, que tenha misericórdia das nossas crianças, que dê discernimento aos nossos governos, para que não fiquem se degladiando, para que não fiquem tomando providências com base em interesses políticos partidários, e para que os nossos cientistas encontrem soluções mais rápidas, e que as nossas autoridades sanitárias sejam capazes de conter o avanço desta pandemia. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos sair pessoas mais fortes e pessoas melhores desse tempo. Mas isso será possível se mantivermos os olhos no nosso Senhor, mantivermos os pés no chão e mantermos as nossas mãos limpas em todos os sentidos. As nossas mãos limpas
pela nossa higiene, as nossas mãos limpas, porque nós vamos evitar o pecado e o mal que possa bater à nossa porta. Deus nos abençoe e que nos ajude no momento certo, depois que passar essa pandemia, nós possamos nos abraçar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.